acontecem coisas poderosas enquanto nós estamos aqui. Não se trata apenas de uma matéria que eu vou te dar. Não é uma escola, uma faculdade. Não, irmãos. Existe algo espiritual que está se movendo entre nós aqui, alcançando o nosso coração, nos fortalecendo, nos avivando, nos preparando para o nosso futuro, nos preparando para o nosso amanhã, aquilo que Deus tem para a nossa vida, para o nosso futuro mesmo. Eu quero te convidar para você ficar de pé só mais um pouco, por favor. Vamos falar para o Senhor a respeito da nossa disposição de estar aqui nesse dia. Agradece a Ele. Sabe, você é um privilegiado de poder estar aqui nesse dia. Existem pessoas que gostariam de estar como você nesse dia, congregando em uma igreja, talvez com a Bíblia na mão, e não podem estar. E você pode servir ao Senhor, você pode dedicar o seu domingo ao Senhor, você pode dizer: não, eu não vou dar lugar à minha preguiça, mas pelo contrário, eu vou buscar ao Senhor, vou me encher da palavra de Deus. Agradeça a Ele por isso. Agradeça a Ele porque Ele tem te dado saúde. E se você não tem andado em saúde, saiba que a vontade de Deus é que você ande. Então receba a sua cura, receba restauração no seu corpo. Agradeça a Ele pela sua família, porque Ele te deu uma família. E sabe, a palavra diz que até aquele que é solitário, Deus faz habitar em uma família. Ele tem uma família para você. E esse lugar aqui, esse ambiente é um ambiente de família para você. Agradeça a Ele, agradeça a Ele. Agradeça a Ele por essa semana que está começando hoje. E declare que você vai buscar mais a Ele nessa semana. Que ela será uma semana diferente. Que você vai quebrar todo o grilhão que tem te prendido de servir e de buscar ao Senhor. E você vai dedicar a sua vida como sabe que tem que dedicar. Fale isso para Ele. Nós precisamos de Ti, Senhor, mais do que tudo, mais do que tudo. Tu és mais valioso que o dinheiro, Tu és mais precioso do que a honra dessa terra. Tu és mais importante que qualquer reconhecimento. Oh Deus, Tu és a segurança da nossa alma. Sim, Senhor. Tu és a âncora da nossa vida. E as tempestades não vão mover o nosso coração, Senhor. Estamos firmes. Aleluia, aleluia. Nós estamos firmes na rocha da nossa salvação, que é Jesus. Aleluia, nós te louvamos, Senhor. Eu te louvo por cada um dos meus irmãos aqui. Eu declaro cada mente cativa à obediência do Senhor, como a palavra diz. Cada irmão disposto a receber a sua palavra, Senhor. Porque eu sei, como ela mesmo diz, que ela é poderosa para salvar a nossa alma. Ela é poderosa para mudar a nossa vida. Ela é poderosa para nos transportar de uma situação a outra superior. Eu abençoo cada um de nós aqui, Senhor. Eu te louvo pelo poder que a tua palavra tem. E nós te honramos juntos aqui no nome de Jesus. Amém. Você pode sentar, meu irmão? Obrigado, Daniel. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero falar com você a respeito de vencer tentações. Amém? Fala comigo, vencendo tentações. Sabe, meus irmãos, nós fazemos planos para a nossa vida. E eu, particularmente, nunca ouvi falar de alguém que decidiu: vou fazer um plano aqui de ficar bem gordão, bem acima do peso. Vou engordar 40 quilos. Para ficar muito gordo, muito mal de saúde. Ou então vou
vou contrair um bocado de dívida. Vou me endividar, esse é o meu plano. E no final dessas dívidas, eu vou ficar com uma vida financeira tão arrasada. Não faz esse tipo de plano. Ou então, vou me viciar em coisas que vão fazer eu acabar minha família, ser uma vergonha para minha casa. Não, não tem esse tipo de plano. Não é verdade? Ninguém faz esse tipo de plano. Mas, por outro lado, muitas vezes nós também não fazemos planos para o contrário de tudo isso. Não nos planejamos para estar de pé, não nos planejamos para avançar, não nos planejamos para, eu falei do corpo, não nos planejamos para ter uma vida física mesmo boa. Deixamos as coisas correrem soltas e queremos ter resultados maravilhosos, deixando as coisas correr soltas. E sabe, a gente não pode se enganar achando que vai atingir resultados maravilhosos, deixando as coisas correr soltas. Amém? Não é por causa da sorte que nós vamos alcançar um futuro glorioso. Não é numa topada que a gente consegue viver uma vida vitoriosa, de pé, não. É por causa de um propósito mesmo. É por causa de um propósito. E nós estamos falando aqui sobre vencer tentações, e eu quero começar justamente nisso, falando com você a respeito de que nós precisamos estar atentos. A Bíblia fala, eu quero que você já abra comigo em Mateus capítulo 26. Mateus no capítulo 26, olha só. Você abriu no Mateus capítulo 26, nós vamos ler o versículo 41. Amém? Olha só, vigiai e orai. Essas são as palavras de Jesus mesmo. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vamos ler comigo? Eu digo 3. Orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Agora abre comigo em 1 aos Coríntios. No capítulo 16. No primeiro versículo que nós lemos, Jesus falou sobre vigiar, e agora nós vamos ler a recomendação que também Paulo faz aqui em 1 Coríntios 16, nós vamos ler o versículo 13. A Bíblia fala assim: vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Amém? Nesses dois textos nós vemos algo semelhante, eles falam sobre vigiar. Amém? O que é vigiar? Vigiar é se manter em uma posição de estar percebendo o que está acontecendo ao redor. Amém? O diabo, ele ganha muito espaço na nossa vida. Sabe como? Não é simplesmente nos destruindo de uma vez. Ele quer nos destruir, é verdade, a Bíblia fala que ele é o ladrão, que vem para matar, roubar e destruir. Mas ele ganha muito espaço conosco, sabe como, irmãos? Nos fazendo ficar distraídos. Ele quer nos distrair. E sabe, como o pastor falou esses dias, existem espíritos malignos que estão vencendo a nossa vida nesse sentido. Nos fazendo ficar paralisados, nos fazendo ficar distraídos. E eles têm um propósito com isso. É nos destruir. No final ele quer nos destruir. Mas a palavra vem justamente para nos alertar e nos fazer perceber que nós estamos ainda em um campo de batalha. Jesus venceu por nós, é verdade, sim, ele venceu por nós. Mas existe uma parte que é nossa e é para que nós não entremos, não caiamos em tentação. Sabe, é interessante que quando a gente é adolescente, jovem, antes de casar, falando sobre o campo da sexualidade, do campo da pureza, a gente tem uma impressão assim, não, quando eu casar, tá tudo certo, não vai ter mais tentação nenhuma na minha vida. Quando eu casar, pronto, acabou. Eu vou ter a minha esposa vai ter o marido, eles vão se satisfazer e vai ficar tudo certo. Mas sabe, irmãos, a tentação, ela não se limita a isso. Nós vamos ler aqui, você vai ler comigo em Lucas, que até o próprio Jesus foi tentado.
E ele foi tentado pelo diabo, não foi só uma vez, mas naquele texto de Lucas 4, pelo menos 40 dias ele ficou sendo tentado pelo diabo, porque a tentação vai por campos diferentes. Não é só em uma área. A gente fala tentação e geralmente a gente pensa logo na área sexual, mas vai muito além disso. E o que a Bíblia nos alerta nesse começo é: vigiem e orem. Abram os olhos de vocês e mantenham-se em oração, para que não entremos em tentação. Em outro texto, a Bíblia fala que nós não devemos desprezar os ardis de Satanás. Ele é ardiloso. Ele vem derrubando pessoas ao longo dos séculos, e ele deseja derrubar a nossa vida. E nós precisamos abrir os nossos olhos, ter os nossos abertos, através também da oração, para que nós possamos perceber aquilo que ele tem levantado para a nossa vida, para tentar nos derrubar. Ele quer nos derrubar, mas sabe, irmãos, existe uma vitória que está dentro de nós, para que nós mantenhamos a nossa vida de pé diante do Senhor. Existe uma vitória que está dentro de nós. E é por essa vitória que nós nos manteremos de pé, mas também observando o que a palavra diz. Olha, vigiem e orem. Existe um inimigo que está querendo derrubar vocês. Vamos ler outro texto aqui, em 1 Pedro, no capítulo 5. Pedro, capítulo 5, nós vamos ler o versículo 8. Olha o que a Bíblia fala. Sede sóbrios, vigiai. Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão, bramando, buscando quem possa tragar. Amém? Ele é como um leão. Amém? Ele não é um leão. Às vezes, falando sobre a tentação, falando sobre o que o diabo quer levantar sobre a nossa vida, a gente entende que o diabo é um leão. Ele é forte demais, meu Deus do céu. Esse leão é forte demais, eu não consigo vencê-lo. Mas o que a Bíblia está falando aí não é que ele é um leão. Ele é como um leão. Ele é como um leão. Ele fica rugindo forte, para a gente pensar que ele é forte demais contra a nossa vida. Mas sabe, ele não é leão coisa nenhuma. Leão é o Senhor Jesus, né? A Bíblia diz que ele é o leão da tribo de Judá. Leão é Jesus. O diabo é como o leão. Ele fica fazendo zoada. Ele fica querendo levantar um medo no seu coração. Ele fica querendo levantar situações para que você pense que você não tem uma condição de ficar de pé. Mas ele é só como o leão. Ele não é leão de verdade. Ele é como aquela imagem que tem na internet, aquele gatinho na frente do espelho que se enxerga como leão. E ele quer imprimir na nossa mente essa ideia de que ele é muito forte. Mas, irmão, ele é vencido por causa de Jesus ali na cruz. A Bíblia fala que Jesus mesmo desprezou nossos inimigos ali na cruz, expôs eles à vergonha. Nós somos vencedores em Jesus. O pecado, ele foi enfraquecido. Na verdade, a Bíblia fala que o poder do pecado foi enfraquecido na nossa vida, foi derrotado para que nós pudéssemos ficar de pé. Mas ainda assim, eu volto para aquilo que nós estamos falando. Vigiem e orem. Mantenham os seus olhos abertos, o diabo quer derrubar a gente. Existe um inimigo que está querendo derrubar a gente. Existe um inimigo que está querendo derrubar a gente. Existe um inimigo que está querendo deixar a gente lento. Existe um inimigo que está querendo deixar a gente distraído. E sabe, se ele conseguir tudo isso, irmãos, nós vamos pouco a pouco enfraquecendo, enfraquecendo. E sabe, pode chegar até o ponto de nós chegarmos ao buraco mesmo de nós perdermos a nossa salvação. Você já pensou a respeito disso? A salvação não é algo que se perde assim tão facilmente. O irmão Reagan nos ensina que existe um processo, mesmo que a Bíblia revela, que uma pessoa passa para que ela possa perder a salvação. Mas sabe, isso é uma... Se a pessoa deixar o diabo fazer o que quiser na sua vida, pouco a pouco ele vai conseguindo tirar do seu coração a fé, tirar do seu coração aquilo que você tem recebido, e você pode cair mesmo no buraco de se tornar uma pessoa completamente mundana, a sua mentalidade ser completamente mundana, as suas atitudes serem completamente mundanas, e você vai caminhar como o mundo, você vai poder chegar até mesmo ao ponto de perder a sua salvação. Mas essa não é a vontade de Deus para nós. Por isso que ele volta a dizer, vigiem e orem, existe um inimigo, e nós não podemos desprezar, ele é vencido, lá na cruz ele foi vencido, mas sabe, irmãos, é ainda pior para nós se nós estivermos sendo vencidos por alguém que já foi vencido. É ainda pior para nós. Existe alguém que foi vencido, sim, existe alguém que foi destronado, sim, mas irmãos, ele está ainda aí, ele é nosso inimigo, ele é o príncipe desse mundo, é o que a Bíblia diz.
E nós ainda estamos nesse mundo e sabe, Ele não está contente com a gente servindo ao Senhor. Ele não está contente de ver a gente vindo à igreja, por exemplo. Ele não está contente de ver a gente sendo salvo. Não, Ele quer destruir a nossa vida. E nós precisamos estar alertas. Precisamos estar vigilantes. Existe um inimigo, existe alguém que tá querendo destruir a gente. Essa é a obra dele aqui nessa terra. Matar, roubar e destruir. Mas existe alguém, como na continuação do texto de João 10 fala, que veio para dar vida e nos dar vida em abundância. Vida em abundância. Aleluia. Você pode dizer aleluia? Jesus veio, irmãos, para nos livrar de tudo isso. Mas nós precisamos manter a nossa posição para que nós nos mantenhamos firmes. Amém? Existe uma tendência nossa. Eu nunca caí. Nunca andei como as pessoas andam por aí. Eu sou forte, eu consigo. Eu sou forte, eu consigo. Sabe, irmãos, uma coisa que eu tenho aprendido é que a gente não pode ter de nós mesmos uma visão super elevada. Eita, eu consigo. Vamos ler aqui um texto que eu separei aqui, Romanos no capítulo 12. Olha o que Paulo fala aí. Romanos 12, nós vamos ler o versículo 3. Olha o que a Bíblia fala. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu com cada um. Amém? Pense com moderação de si mesmo. É o que Paulo está falando aí. Não se acha acima dos normais, acima dos mortais. As pessoas caem, as pessoas erram, as pessoas vacilam, mas coitado desse pessoal. Não, irmãos. Pense de você mesmo moderadamente. É como se Paulo estivesse dizendo aí, baixa a bola. Você não é tudo isso que você talvez esteja pensando. A nossa força é a força do Senhor. E sem a força dele nós não nos manteremos de pé, irmãos. E é por isso que nós precisamos, voltando para o que nós estamos falando no começo, vigiar e orar, para que nós não caiamos em tentação, para que nós não entremos em tentação, porque existe sim um inimigo. Chorou. Existe sim um inimigo que está disposto, procurando a nossa derrota, procurando a nossa queda. Mas você não vai cair não, amém? 1 Coríntios capítulo 10. O versículo 12, que fala assim: aquele, pois, que cuida, em outras versões fala que pensa estar de pé, olhe que não caia. Eu quero que você leia também comigo em voz alta. 1, 2, 3. Aquele, pois, que pensa estar de pé, olhe que não caia. Amém? Glória a Deus. O que Paulo falou em Romanos é que nós não podemos ter de nós mesmos uma visão muito elevada, mas ter uma visão equilibrada a respeito do que nós somos, a respeito do que nós temos em Deus. E nesse texto aí nós vemos aí Paulo também falando, olha, quem pensa que está de pé, cuida para que não caia. Tenha esse cuidado, tenha essa disposição de estar, como no começo nós estamos falando, vigiando e orando, para que não entre em tentação. Essa é uma responsabilidade que nos cabe. Não pensar de nós mesmos acima do que é cabível, do que a graça de Deus nos revela. E vigiar e orar. Porque homens e mulheres, talvez muito maiores do que nós, irmãos, já caíram por aí. Pessoas muito mais notáveis. E sabe, é realmente um plano do diabo derrubar pessoas que estão lá em cima. Porque se a pessoa que está lá em cima cai, acontece um efeito cascata, né? Se fulano que é fulano caiu, eu que sou mais fraco, eu posso cair também. Mas sabe, irmãos, nenhum de nós deve pensar que está acima de outra pessoa. Porque o diabo quer derrubar todo mundo. Voltando para o que eu falei no começo, ele tentou até mesmo Jesus lá no deserto. Não existe alguém que está numa posição tão elevada. Não, eu já estou aqui num patamar tão elevado. Já consegui tanta coisa em Deus, já sou alguém tão experimentado, alguém tão cheio de maturidade, que o diabo nem me alcança mais. Não, ele tentou Jesus. Ele tentou o próprio Filho de Deus. Então, irmãos, nós precisamos estar
Talvez eu esteja aqui com você, voltando para um tema bíblico que é meio que esquecido. Não caiamos em tentação. Sejamos vigilantes, sóbrios. Pensemos de nós mesmos de uma maneira equilibrada. Eu preciso da força de Deus para que eu possa me manter de pé. Eu preciso do poder de Deus para que eu possa me manter de pé. Não é a minha própria capacidade, não é a minha maturidade que me mantém de pé. Não é aquilo que eu já alcancei, não é aquilo que eu já vi, não é aquilo que eu já estudei, não. Eu preciso hoje, nesse dia 26 de março de 2023, estar fortalecido no poder que eu alcancei lá em 1998, que me mantém de pé nesse dia de hoje. É o que eu busco de Deus hoje, que me mantém de pé no dia de hoje. E eu preciso, voltando para o que Jesus e Paulo falaram, vigiar e orar para que eu não caia em tentação. O diabo hoje quer me derrubar. O diabo hoje quer te derrubar. Não é o que você alcançou, não é o que você viveu. Não, irmãos, é hoje. Nós estamos falando de hoje. Vigiem e orem no dia de hoje, para que amanhã você não caia. Para que amanhã você não seja envergonhado por Satanás. Ele está disposto a nos envergonhar. Ele foi disposto à vergonha, mas sabe, Ele quer também nos expor a essa vergonha. A vergonha do pecado, a vergonha da desonra do Senhor. Vigiem e orem. Fala comigo, fala para o irmão que está do teu lado. Vigia e ora. Vigia, irmão. Vigia. Fica ligado. A gente tem um inimigo que quer nos derrubar. Mas nós temos, irmãos, capacidade, por causa da palavra, por causa do Espírito, de nos manter de pé. E eu quero começar agora com alguns passos que nós podemos tomar e fazer para que nós nos mantenhamos de pé. O primeiro deles é, está escrito. Fala comigo, está escrito. Abre comigo em Lucas no capítulo 4, para que você medite comigo a respeito disso. Lucas capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo 1. Lucas 4, 1. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado. Tu és o Filho de Deus, diz a esta pedra que se transforma em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo, está escrito, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando-o ao alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo, todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo, dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse-lhe, vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Levou-o também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo. E disse, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Porque está escrito, mandará aos seus anjos acerca de ti que te guardem e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo disse-lhe, dito está, ou está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, assentou-se dele por algum tempo. Amém? Olha só que precioso perceber aí o que estava acontecendo. Pode vir, meu irmão. Jesus, a semelhança de nós, a semelhança nossa, ele também estava ali sendo tentado pelo diabo. E talvez a nossa expectativa fosse que, ao ser tentado pelo diabo, Jesus falasse assim, diabo, sai daqui, eu sou o Filho de Deus. Tu não sabe quem eu sou, não? Desse talvez uma carteirada para o diabo. Ei, eu sou o Filho de Deus. Sai daqui. Mas não foi isso que Jesus fez. Porque Ele estava aqui nos ensinando o que deveria ser feito. Jesus, quando Ele veio aqui para a terra, a Bíblia fala que Ele veio na forma humana e se despiu daquilo que era ser Deus. E talvez a gente olhe para um texto como esse e pense assim, Jesus venceu o diabo porque Ele era o Filho de Deus. E Ele era o Filho de Deus sim, realmente. Mas Ele não estava aqui nessa terra em forma de Deus, amém? Ele abdicou da sua deidade, apesar de continuar sendo totalmente Deus, mas Ele não veio em forma de Deus, e nós vemos até mesmo lá no começo, na história de Jesus, que Ele era alguém que era dedicado à palavra.
Tem uma ocasião até, que você vai lembrar comigo, quando Jesus estava com os seus pais, e daqui a pouco eles perceberam que Jesus não estava mais com eles, naquele caminho de volta para casa, e eles procuraram Jesus. Cadê Jesus? Cadê Jesus? Jesus estava no templo, e se a gente olha o que ele estava fazendo, ele estava fazendo perguntas para aqueles que eram mais experimentados. Ou seja, Jesus estava procurando conhecer a palavra de Deus. Jesus aqui nessa terra, ele não estava aqui e fazendo como que um joguinho, eu sei de tudo já. Não, ele precisou aprender a palavra de Deus. E aqui nesse texto de Lucas 4, ele nos mostra o que deve ser feito diante de uma tentação. Não é, ei diabo, eu sou forte demais. Eu já orei em línguas muito, diabo. Você não sabe não, que eu me garanto. Ei diabo, eu já fiz o rema. Está aqui meu canudo. Não, irmãos, não é assim não. Diabo, ei diabo, eu sou um líder lá na igreja. Nada disso, irmãos, adianta para o diabo. Nada disso. O que vai adiantar para o diabo é o que você tem dentro de você. Não é o que está por fora, não é o que você já alcançou. Ei, não, diabo, lembra, eu já expulsei um demônio lá em 99. Não adianta. É agora, o negócio é agora. O negócio é agora. É o que está dentro de você da palavra agora, que vai fazer você expulsar o diabo. E nós precisamos, irmãos, dedicar a nossa vida. Eu estou falando aqui com pessoas que querem ficar de pé e servir ao Senhor de coração, amém? Eu estou falando aqui com esse tipo de pessoa. Se você quer ser esse tipo de pessoa aqui, que expulsa o diabo, que fala para o diabo com autoridade, você precisa caminhar todo o dia da sua vida cheio da palavra de Deus. Habitando ricamente em vós a palavra de Cristo. É o que a Bíblia nos diz. E foi isso que Jesus demonstrou aqui, irmãos. Não, diabo, não é uma carteirada. Não é isso. Está escrito, eu sei o que está escrito, eu sei o que a palavra fala ao meu respeito, eu sei o que a palavra fala ao respeito de Deus. Diabo, você não vai me enganar, amém? Está escrito, está escrito, está escrito. É isso que vai fazer o diabo correr da nossa vida. E foi isso que Jesus fez, sabe? E você percebe aí, o diabo não ficou convencido com a primeira palavra de Jesus. Na verdade, Jesus já estava sendo tentado há 40 dias, é o que a Bíblia fala em Lucas 4. O ápice da tentação foi essa aí. É o que a Bíblia mostra. Mas ele ficou ali, tentando, e Jesus falando a palavra de Deus. É isso que vai livrar a nossa vida, irmãos. Não é o que a gente já aprendeu e deixou morrer, não. Precisa estar viva dentro de nós essa palavra. Precisa estar viva dentro de nós essa palavra. E eu falo aqui com pessoas que talvez Deus tem chamado para fazer o rema. Fala comigo, rema. Eu sei que tem muitos remados aqui. Graças a Deus por isso. Mas sabe, Deus chama pessoas para fazer o rema. E as pessoas rejeitam essa oportunidade. E nós não estamos falando aqui, irmãos, de um negócio da nossa igreja que vai fazer a gente ganhar dinheiro. Não tem nada a ver com isso, pelo amor de Deus. Nós estamos falando aqui de oportunidade que você tem de estudar essa palavra, de estar afiado com essa palavra. Mas para além do rema, existe uma responsabilidade que é nossa, como eu falei aquele texto, habitando ricamente em nós a palavra de Cristo. Tendo em nós essa palavra vivificada pelo Espírito, não somente como uma letra que mata, como ela mesmo diz, mas algo que está dentro de nós, que nós podemos lançar, essa água viva que sai de dentro de nós, aquilo que Jesus falou, aquele que crê em mim, do seu interior vão fluir águas vivas, é coisa viva que sai de nós. Precisa estar vivo dentro de nós. E foi isso que Jesus demonstrou. Você percebe aí que Jesus, ele demonstrou um conhecimento. Mas sabe de onde é que vem esse conhecimento, irmãos? Da dedicação que ele teve. Do tempo. Vamos ler esse texto aqui de Lucas capítulo 2. Olha que interessante. Eu citei, mas eu quero que você leia comigo. Lucas no capítulo 2, a gente vai ler o versículo 46. Os pais de Jesus, eles estavam com ele em Jerusalém e depois eles estavam voltando. E olha o que aconteceu, Lucas 2, 46. E aconteceu que passado 3 dias, acharam Jesus no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam
admiravam a sua inteligência e respostas, e quando o viram, maravilharam-se, disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procurais? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Vamos ficar até aí. Jesus, nessa ocasião, ele era ainda uma criança. Acredito que tinha 12 anos aí. E os pais dele estavam procurando a ele na volta para casa. E sabe o que aconteceu? Jesus, ele tinha se perdido daqueles pais. Mas ele não estava perdido por aí fazendo a vontade dele mesmo, não. Ele, na continuação do texto, ele diz assim: eu estava fazendo as coisas que diz respeito ao meu pai, vendo os negócios do meu pai. E o que ele estava fazendo? Ele estava interrogando aqueles que eram sábios para buscar mais conhecimento da palavra de Deus. Mais conhecimento. Isso nos mostra, isso nos fala, irmãos, a respeito dessa firmeza que nós devemos ter a respeito da palavra. Ela precisa estar firme dentro de nós. Voltando novamente para o texto, habitando ricamente em nós a palavra de Cristo. Habitando ricamente em nós. Como é que eu faço essa palavra habitar ricamente em mim? Não tem segredo. Eu preciso de forma sistemática, de forma diária, buscar o conhecimento dessa palavra aqui. Amém. Eu sei, irmão, que não é coisa fácil para a carne humana. Eu não estou aqui dizendo para você que é a coisa mais fácil do mundo você ler a sua Bíblia todo dia. Não, você precisa lutar contra a sua carne, sim. Ela é preguiçosa. Ela é tendenciosa para te fazer ficar confortável. Mas sabe, não existe outro lugar, meus irmãos, para o nosso fortalecimento. Jesus mesmo, ele disse assim, Pai, orando pelos discípulos, ele disse: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A tua palavra é a verdade. Existe um caminho de santificação diária, um caminho de santificação, mas é na palavra de Deus. Ela é a verdade que santifica a nossa vida. Só ela, não existe outro lugar. Não existe outro método. Não existe uma maneira simplificada de fazer a coisa. A gente vive numa geração que gosta de simplificar a coisa. Ei, vem aqui os 3 segredos. Não tem os 3 segredos. É só um segredo só. E na verdade nem é um segredo. É revelado pelo Espírito no seu coração. É o poder dessa palavra. Nós precisamos nos encher, irmãos. Precisamos nos dedicar a essa palavra. Precisamos abdicar da nossa própria vontade, da nossa vontade de ficar quietinho. Não, vamos dedicar a nossa vida. Isso aqui, irmãos, fala do nosso futuro. Isso aqui fala da nossa segurança. Isso aqui fala da nossa certeza de que nós vamos estar amanhã de pé. Amém. Você quer estar amanhã de pé? Quer no dia de amanhã estar frutificando ainda, estar alegre ainda? Sabe, é só nessa palavra que nós encontramos essa força. Não é em outro lugar. E Jesus, ele demonstrou isso. Satanás, você está me tentando? Pois está aqui, está escrito o que Deus fala a meu respeito. Está aqui, está escrito o que Deus pensa. Está aqui, está escrito o que Deus fala. Sabe, é assim que nós também vamos viver uma vida vitoriosa. Aleluia. Lê comigo aqui em Tiago, no capítulo 4. Tiago, no capítulo 4, no versículo 7, a Bíblia fala assim: Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Existe aí um caminho para que o diabo fuja da nossa vida. E ele vai fugir. Mas o primeiro passo é sujeitar-nos a Deus. Isso fala da palavra, isso fala da oração, isso fala da nossa humildade de fazer as coisas como Deus fala para que sejam feitas, amém? Não é na nossa força que nós vamos vencer o diabo, não é na nossa própria força que nós vamos nos manter de pé, mas nos sujeitando ao método de Deus, nos sujeitando ao método de Deus, nos sujeitando à maneira que Ele está falando aqui nesse dia também, de como nós devemos nos manter de pé, começando com vigiando e orando. E o segundo passo é nos mantendo cheio da palavra de Deus. Isso é nos sujeitar a Deus, irmãos. Nos sujeitar a Deus é entender que o método dele, ainda que para o mundo seja um método antigo, ultrapassado, não, mas eu me sujeito ao Senhor. Eu me sujeito àquilo que Ele tem falado. E sabe o que vai acontecer? Sujeitando a minha vida a Deus, eu vou ter forças para resistir ao diabo. E no final, é Ele que vai fugir de mim, não eu que vou fugir dele. Não sou eu que vou ficar amedrontado. E o que é que o diabo está fazendo? Não, ele vai ter que fugir da minha vida. Ele vai ter que fugir das minhas circunstâncias. Porque eu estou me sujeitando ao Senhor.
Porque eu estou me sujeitando ao método de Deus de me manter de pé, de me manter firme e forte. Amém? Aleluia. Está escrito, fala comigo, está escrito. É o primeiro passo para se manter de pé. O segundo dele, para que você possa se manter livre das tentações, é manter, irmãos, na sua vida uma linha de segurança. Fala comigo, linha de segurança. Amém? Eu sei que você já, talvez, você já andou de trem. Eu lembrei do trem quando estava lembrando dessa linha de segurança. A gente fica ali naquela plataforma, e o trem ele chega bem rente àquela plataforma. Se não tem um trem ali, você pode cair, né? Depois daquela linha da plataforma. Mas geralmente tem uma linha anterior à linha da plataforma. É a linha de segurança. Amém? A linha de segurança. O ideal é que a pessoa se mantenha atrás daquela linha de segurança, para que nem mesmo chegue perto daquela linha que seria o desabar, né? Aquele acidente que poderia acontecer. Isso é uma linha de segurança. E é isso que nós devemos manter na nossa vida. O que é que eu estou falando? Eu estou falando, irmãos, a respeito de nós entendermos, voltando lá para Romanos, que nós não devemos pensar de nós mesmos acima do que deve ser pensado. Vou aprofundar. Talvez nós entendamos de nós mesmos que nós não sejamos capazes de cair no pecado. Capazes de cair em tentação. Talvez você olhe para a vida de alguém que caiu, que se acabou, e pense assim, não, eu nunca vou conseguir chegar num nível como aquele. Me desviar totalmente de Deus, não, eu nunca vou conseguir. Sei lá, trair a minha esposa e acabar com o meu casamento, não, nunca vou conseguir chegar naquele nível. Viver uma vida totalmente pecaminosa, não, eu nunca vou conseguir chegar naquele nível, não dá para mim. Aí você pensa de si mesmo, a essa altura, entendendo que você não consegue, que você não pode, que não é para você, e realmente não é, tudo bem. Mas, irmãos, deve existir na nossa vida uma linha de segurança. Amém? Vou dar exemplos aqui. Talvez você seja alguém casado, e sabe, pense de si mesmo que, não, eu nunca seria capaz de trair a minha esposa, de trair o meu marido. Mas mantém relações muito próximas de alguém com sexo oposto ao seu, né? Alguém que poderia ser, no caso, um par romântico seu. Mantém uma relação muito próxima, de muita amizade. Mantém muitos papos, muita conversa, muito próximo, muito próximo. Isso é passar a linha de segurança. Eu não estou falando aqui que você é um fraco, que vai se apaixonar por aí, por qualquer pessoa. Não, não é isso. Mas deve haver uma linha de segurança para nós que somos casados. Sabe o que é que eu faço? Eu só sou amigo de mulheres se a minha esposa também é amiga dessa mulher. E eu não vou procurar essa mulher no WhatsApp para conversar alguma coisa. Se eu converso com ela, vai ser junto com a minha esposa. Ela vai saber de tudo. No meu celular, por exemplo, não existe nada que minha esposa não possa olhar. E eu não apago as minhas conversas. Ela pode pegar e sabe todo mundo que eu conversei. Isso é manter uma linha de segurança. Eu sou forte no Senhor, amém, sou forte. Mas, irmãos, eu tenho uma carne, que a Bíblia mesmo fala que ela é fraca. Por isso eu devo manter uma linha de segurança. Eu não vou chegar perto do abismo. Eu tenho uma história bem conhecida de um homem que era muito rico e queria contratar um motorista. E ele fez ali uma seleção, e no final da seleção existiam 3 motoristas que eram os melhores, e ele fez um teste final, e ele disse assim, eu quero ver vocês aqui passeando, dirigindo, bem perto de um abismo. E o primeiro disse, eu vou conseguir passar a 10 centímetros perto do abismo. Aí ele foi lá e tentou e conseguiu. Aí o próximo queria ser ainda superior e disse, eu vou passar 5 centímetros do abismo. E foi lá e conseguiu passar 5 centímetros do abismo. E o terceiro disse assim, eu sou um bom motorista, você sabe que eu sou motorista, mas olha aqui o que eu vou fazer. Ele passou o mais distante do abismo que ele pôde. E aquele milionário foi e disse, é você que será o contratado. E sabe, Deus está falando para nós também que você vai ser contratado e vai permanecer com o Senhor se você mantiver essa linha de segurança. Do abismo, quanto mais longe, melhor. Do perigo, quanto mais longe, melhor. Isso é manter uma linha de segurança.
Você que não é casado ainda, que quer ter uma vida de santidade com o Senhor, mas vai namorar, né? Um dia você vai namorar, sabe? O namoro precisa ser um namoro santo. Amém? Se parte para aquilo que não é a vontade de Deus, você está passando da linha que é uma segurança, e você pode caminhar para um abismo, para mesmo cair em tentação, como nós estamos tratando aqui. Mantenha essa linha de segurança. Mantenha essa linha de segurança no seu coração. Se você não consegue, por exemplo, usar as redes sociais, acaba pecando por causa delas, deleta ela do seu celular, talvez. Ou quem sabe se decide de usar ela de uma forma diferente. Mantenha uma linha de segurança. Eu sei que eu não consigo, então eu coloco a linha de segurança ainda mais para trás. Amém? Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Nós precisamos manter a nossa vida, irmãos, diante do Senhor, firme. Amém? Glória a Deus. O terceiro passo para que nós possamos nos manter de pé, livre de tentação, é entender o escape. Quero que você abra comigo em Gênesis, no capítulo 39. Nós vamos ler a partir aqui do versículo... Vamos ler a partir do versículo 1, Gênesis 39, 1. E José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e tudo que havia o Senhor, e tudo que fazia o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça em seus olhos. E servia-o, e ele o pôs sobre a sua casa, e entregou na sua mão tudo que tinha. E aconteceu que desde que o pusera sobre a sua casa, e sobre... o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo que tinha na casa e no campo. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de porte e de semblante. E aconteceu, depois dessas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os seus olhos em José e disse: deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém é maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porquanto tu és a sua mulher. Como pois faria o tamanha maldade e pecaria contra Deus? Vamos ficar aí, amém? Eu creio que você sabe, conhece bem essa história de José, mas olha só o que ele nos mostra, voltando para essa linha de segurança também. Ele nos mostrou aí o que deve ser feito a respeito da tentação. Indo para esse plano da área sexual mesmo, a Bíblia nunca nos fala para nós resistirmos àquilo que é o pecado na área sexual. Falando sobre o diabo, ela diz: olha, resiste ao diabo, ele vai fugir de você. Mas falando a respeito dessa área do pecado sexual, dessa área do pecado que fala a respeito da imoralidade, a Bíblia fala que nós devemos mesmo fugir. Amém? Fuja da... Vamos ler aqui comigo. 1 Coríntios capítulo 6. 1 Coríntios capítulo 6, nós vamos ler o versículo 18. A Bíblia fala assim: fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Ou seja, aí nesse começo ele fala, fugir da fornicação. Fugir desse tipo de pecado. Esse tipo de pecado não deve ser algo que você deve resistir, amém? Você está entendendo o que eu estou falando? Não é um pecado que deve ser resistido. José, ele nos mostra aí como é que deve ser a ação a respeito desse tipo de pecado. A mulher veio, e a Bíblia fala aí, que ela veio e agarrou José. Se talvez José tivesse feito assim: não, sai daqui, mulher, por favor. Tira aqui teu braço.
e ele fosse deixando ela se encostar nele um pouco mais, e ele fosse sendo mole, né, a respeito desse desejo dele que era servir ao Senhor, como ele mesmo diz aí, ele ia acabar cedendo àquela tentação. Mas o que ele faz? A mulher agarrou ele deve ter feito assim uma força, pá, e correu. A Bíblia fala até mesmo que um pedaço da roupa dele, a capa dele ficou com ela. Ou seja, ele nos mostra o que é que deve ser feito. Nesse tipo de caso aí, nesse tipo de tentação, o que deve ser feito é fugir e não resistir. É diferente. É nisso que está o nosso escape. É saber como agir na hora certa. É saber a altura do que deve ser feito na hora certa. E foi isso que José nos demonstrou aí. Ele alcançou o escape da parte de Deus, porque ele não ficou esperando até ver onde é que dava. Sabe, uma vez eu até que preguei na igreja, no culto de casais, a respeito do adultério, que é algo que tem acabado com muitos casamentos, não só no mundo, mas também na igreja, infelizmente. E sabe, muitas pessoas caem em adultério, voltando para o que eu estava falando sobre a linha de segurança, porque mantém uma relação com o sexo oposto, não, é só uma besteira, mas vai deixando até ver onde é que dá. Sabe onde é que pode dar? Em algo totalmente que vai conseguir destruir a sua família. Pode dar nisso. É nisso que pode dar. E a semelhança de José, o que nós devemos fazer a respeito do pecado na área sexual é fugir, não ver até onde eu resisto, onde será que eu consigo chegar. Não, irmãos, não deve haver no nosso coração esse tipo de desconfiança, de dúvida, não. Fugindo da fornicação, fugindo daquilo que pode ser um pecado que vai destruir a nossa vida. Amém? Aleluia. Abre comigo em 1 Coríntios capítulo 10, eu estou terminando, amém? Você fica feliz? Você está sendo livre por essa palavra. 1 Coríntios no capítulo 10, versículo 13. Você abriu? 1 Coríntios 10, 13. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que a possais suportar. Olha só, irmãos, que poderoso é esse versículo. Talvez você esteja ou já esteve em uma tentação e pense assim, não, essa aqui ninguém consegue resistir, nem eu. Nem eu consigo resistir. Mas olha o que a Bíblia fala aí tão claramente. Não existe nenhuma tentação que venha para nós que não seja humana. Não é nada que seja sobre-humano, não, irmãos. Não é nada que você possa olhar e dizer, não, isso aqui eu não consigo resistir. Deus está falando na palavra aqui, você leu comigo? Nenhuma tentação é sobre-humana, nenhuma é irresistível, não, você pode resistir. Você consegue resistir. Você consegue vencer. E sabe, na continuação do texto ele diz assim, olha, tem tentação? Tem, mas com ela vem junto o escape. Deus concede o escape. Deus, ele consegue te dar uma visão para que você possa escapar dessa tentação. Porque a tentação, irmãos, ela vem, não é para outra coisa. Voltando lá para o que eu estava falando no começo, o diabo está doido para nos destruir. Ele está doido para destruir a nossa família. Ele está doido para expor a nossa vida à vergonha. Ele está doido para destruir a nossa casa. Sabe, irmãos, quantas pessoas aí, quantas famílias que não têm pai em casa? Porque o casamento acabou. Quantas pessoas são criadas por aí sem pai? Porque o diabo sabe como fazer as coisas, ele tem feito desde o começo, e nós talvez estejamos desapercebidos para os ardis de Satanás, e deixamos ele agir mesmo. Sabe, tenha os seus olhos abertos por essa palavra. A palavra de Deus fortalece a nossa vida. E o último passo que eu quero comentar com você aqui, para que nós nos mantenhamos livre de qualquer tipo de tentação, qualquer tipo de queda. Eu quero que você abra comigo em Tiago no capítulo 5. É o passo da transparência. Fala comigo, transparência. Tiago no capítulo 5, nós vamos ler o versículo 16. Olha o que a Bíblia diz aí. Você abriu? Tiago 5,16. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros para que sareis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Amém. O contexto desse versículo aí, ele fala a respeito de liderança espiritual, de autoridade espiritual.
Nós temos um texto aí que fala que nós devemos confessar os pecados uns aos outros. Mas isso não diz respeito a você estar por aí comentando a respeito do que você faz de errado. Não é isso. Nós temos um lugar, irmãos, para que nós possamos, de forma segura, falar aquilo que tem nos afligido. E a Bíblia fala aí mesmo nesse texto de Tiago que nós vamos receber cura da parte de Deus. É o lugar da nossa liderança espiritual. Você tem aqui pessoas que estão te liderando. E sabe, talvez você esteja passando por isso que eu tenho falado, tentações, até mesmo pecados. Você deve confessar para essas pessoas que são suas lideranças espirituais. E sabe, a continuação do texto de Tiago fala que eles vão orar por você e no final você vai ser curado. Curado. Talvez você tenha passado temporadas e temporadas de cai e volta e consegue e daqui a pouco não consegue, porque você não foi curado ainda. E nesse texto aí nós lemos. Você confessa para a sua liderança espiritual, ele ora por você e no final você vai ser curado. É isso que a Bíblia está falando aí. Existe cura para a vida daquela pessoa que talvez não tenha conseguido andar à altura do que Deus tem falado para ela andar. Uma vida de santidade mesmo. Uma vida que honra ao Senhor, que adora ao Senhor com tudo que é, com tudo que faz. Uma vida de integridade, uma vida de santidade, é o que Deus tem para nós. E com esses 4 passos eu quero relembrar com você. O primeiro deles, orando e vigiando. O segundo, nos enchendo da palavra. Mantendo uma linha de segurança. E sendo transparente. Irmãos, nós vamos nos manter de pé todo dia. Até a volta do Senhor Jesus. Você diz amém? Eu quero que você fique de pé, eu quero orar por você. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te louvar pelo poder da sua palavra, que está disponível entre nós, que está sendo distribuída entre nós, Pai. Eu oro para que cada um dos meus irmãos, cada um de nós aqui, Pai, saiamos daqui fortalecidos pela sua palavra. Nós não estamos aqui, Senhor, contigo, aqui na igreja, para cair de alguma forma, Senhor, não, pelo contrário, nós estamos dispostos a nos manter de pé. Nós estamos dispostos, Pai, a permanecer caminhando contigo, Pai, de forma ousada, de forma alegre, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por cada família, Senhor, por cada casal, Pai, que talvez tenha sido afligido por causa de tentações. Eu oro para que o Senhor, através da sua palavra, Pai, derribe tudo isso. Que caia por terra todo tipo de tentação, de todo mal que tenha afligido, Pai, casas, famílias, Senhor. Em nome de Jesus, obrigado porque a Tua palavra nos fortalece, obrigado porque ela ilumina nossos olhos, obrigado, Pai, porque nós seremos cada dia mais, Senhor, vigorosos, Pai, naquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Nós amamos o Senhor, Pai, nós amamos Te conhecer, nós amamos Te servir, queremos fazer isso de forma mais excelente cada dia, Senhor. No nome de Jesus, muito obrigado por esse dia. Amém. Você pode sentar, meu irmão.